Oi, eu sou o Fer. Nos últimos tempos, vemos a mídia tentando sugar o máximo possível de franquias de sucesso. Recentemente, o CEO da Walt Disney anunciou a continuação de Frozen, Zootopia e, pasmem, Toy Story. Por quê? Por que ter mais um filme de Toy Story? E eu vi isso onde? Tinha que ser no Twitter, né? Claro. Teve o filme do Buzz, que não me agradou muito, não. Eu, pessoalmente, tenho um sério problema com esse personagem. O personagemzinho chato. Mas isso daí já é assunto para outro vídeo. Tivemos a série da Velma, que é a mais recente aí. E não é a primeira vez que tentam usar o nome da renomada franquia Scooby-Doo para modificar totalmente tudo dos personagens a fim de agradar o público-alvo. Teve aquele filme da Daphne e Velma, que sinceramente eu não assisti, então não irei opinar. Quem assistiu que opine. Mas falando do assunto principal do vídeo, eu vi pessoas comentando em vários cantos da internet, principalmente no YouTube, que virou um consenso geral a série da Velma ser ruim. Mas não foi só isso que eu escutei. A série era um crime ao Código Penal, um desacato às autoridades, o capeta em forma de seriado, a própria encarnação do anticristo, coisas saudáveis eu diria. E aí, o que o Bocó aqui resolveu fazer, é claro que né, já tava todo mundo falando que essa desgraça era uma desgraça, e eu pensei, vamos ver a série da Velma. Só que eu fui assistir o primeiro episódio com a expectativa mais baixa que a renda mensal que eu ganho no YouTube, o que me deixa meio triste. Então eu fui assistir o primeiro episódio esperando receber meus neurônios de volta, caso eu perdesse eles enquanto eu assistia. O que eu vou falar aqui, talvez, só um pouco, assim, só um pouquinho. Eu não achei a série da Velma tão horrenda assim. Eu não tenho muito contato com cartoons, tanto quanto eu tenho com animes. Eu chamo de cartoon pra diferenciar, porque no fundo são animações, então não muda cacete algum. Eu nunca vi Adventure Time, eu nunca vi Apenas um Show, eu nunca vi Rick and Morty, eu nunca vi Gumball. No máximo eu vi a primeira temporada de BoJack Horseman e tô pra terminar Gravity Falls pela primeira vez. Mas o ponto é que o primeiro episódio até que não é tão ruim assim, o piloto, né, da série. A introdução da série é resumidamente a Velma se apresentando como Velma Dinklage Jones e dizendo que ela é a, abre aspas, criadora da maior equipe de caçadores de mistério que já existiu. E de quebra-farpa o Fred. E isso me lembra o início do filme em live action, lá do Scooby-Doo de 2002, que a Velma lá tinha o mesmo problema com o Fred, né, essa falta de credibilidade, porque o Fred se apossava de tudo. Eu só queria dizer que o Maitland Lillard como Salsicha, pra mim é tão bom quanto o Jim Carrey como Eggman. Nossa, é incrível, é maravilhoso. Eu adoro esse ator com esse papel. Eu fiquei me estranhando quando botaram baratas transando logo nos primeiros minutos do primeiro episódio. É o que dizem, a primeira impressão é a que fica. Baratas transando. Onde é que eu fui me meter? Vocês já repararam que os pilotos das séries começam sempre com mais libidinagem e nudez que o resto do episódio? Ai, tipo, assim, eu acho isso tão ridículo. Cena de nudez. E tem debate sobre se deve ocorrer sexo ou não no início de um episódio. Aparece um suspeito que dá uma tacada na Daphne, que pela força aplicada no golpe, eu não sei como ela não fraturou um osso. Pensei que talvez ele seria o assassino, que no início do episódio a Velma meio que narra que a série dela em si já começa com um assassinato. E ignorando esse diálogo sobre diversificação de etnia, porque isso sinceramente não muda porra nenhuma pro restante da cena, na verdade era a Velma ali mesmo. Não que a Velma dessa série seja uma assassina, ela só pratica agressão gratuita e tem um corpo morto no armário da Velma. Ela meio que foi levada pra delegacia e aqui temos o primeiro relato, aparentemente um trauma dela, né? Aparece um casal de mulheres que aparentemente são as mães da Daphne e elas estão tomando a dianteira na investigação. E resumindo bem, mas bem essa parte, descobrimos que primeiro, a mãe da Velma tá desaparecida há anos. Segundo, a Velma logicamente é a principal suspeita pelo assassinato da personagem que vimos no início do episódio. Acho que é Brenda o nome da personagem. E terceiro, vemos uma das características da personalidade da Velma, que condiz o fato dela simplesmente ser a principal suspeita nesse caso. Ela é extremamente vingativa e agressiva. Eu devia matar todas!
O relato dela simplesmente diz que ela estava esperando, entre aspas, a Daphne e as amigas delas terminarem o banho para ela poder tomar banho, né? Pra chegar a vez dela, porque ela não estava muito afim de tomar banho com elas ali. Quando na verdade ela chegou lá com um capuz e uma espécie de bengala de madeira, agredindo uma personagem simplesmente por rancor e desgosto, podendo causar sequelas graves e sendo presa por tentativa de assassinato. Mas quem liga pra isso? Ela só tava tentando tomar banho, não é mesmo? Para pra pensar que elas já foram melhores amigas, né? A Daphne e a Velma. Poxa, uma amiga dessas, quem precisa de inimiga, né? E como boas investigadoras, o que vocês acham que as policiais fariam? Visando o pouco que elas viram da personalidade perigosa e às vezes agressiva da Velma. Colocar ela sob custódia, investigar as raízes do caso, a começar com as pessoas que estavam no presente momento quando foi encontrado o corpo, isolar completamente o local e procurar por pistas que apontam o suposto assassino, se ele agiu sozinho ou com ajuda, ouvir relatos das pessoas que eram próximas da vítima para poder extrair o máximo de informação possível, tanto das relações quanto dos lugares que a pessoa em si frequentava. Ou elas podem simplesmente colocar a maior suspeita do assassinato para investigar o caso junto com ela, sem a menor das preocupações. Nossa, como é que eu não pensei nisso, né, cara? Nossa, eu sou tão burro, né? Eu brinco com a situação, mas não é como se isso fosse levado tão a sério. Tanto que a partir do momento que elas entraram na sala, eu já sabia que levar a lógica à frente da comédia não ia ser crível. Caso a Velma não conseguisse ser convincente que ela não matou ninguém, e caso ela não conseguisse achar o verdadeiro assassino, ela meio que seria presa. Ela sai da delegacia e olha o celular e tá repleto de mensagem de um tal de Norville. Ela esbarra em alguém e vemos o Fred. Sim, o Fred, o nosso querido bananão. Eu vi muitas pessoas dizendo que ele foi o mais parecido do que chegamos de algum personagem do live action de Scooby-Doo. Isso, claro, se fosse usado live action com base para essa série, o que com certeza não é o caso. Eu concordo pelo pouco que eu vi, o jeito de se achar eu sou gostosão, gosto de mulheres gostosas, kkkk. De certa forma se manteve na essência do personagem, pelo menos nessa série. A Daphne meio que dá uns pega no Fred e a Velma volta e temos mais uma crise da personagem que tá ficando cada vez mais mesquinha. Essa série tem um sério problema que quando uma cena era para ser mais séria, eles tratam como se fosse piada ou algo menor, e quando era para ser uma piada ou algo menos relevante para a narrativa, adivinha, eles levam a sério. Em algumas ocasiões eu não sei dizer se eu deveria criticar duramente uma ação ou um evento desconexo da situação dos personagens, ou se eu uso o clássico, se a série não liga, por que eu deveria ligar? Tipo, o pai da Velma tá pouco se fudendo pra situação da filha, e isso deveria ser o quê? Engraçado? Sério? Eu não sei como a série queria que eu reagisse com essa situação, porque às vezes parece que ele tá pouco se lixando, às vezes parece que ele dá um pouco de importância, porque sinceramente minha reação honesta foi isso daqui. Fora as piadas com grávida, tendo que tirar foto com uma câmera, essa cena me deu muito desconforto. A Velma teve que trampar de garçonete enquanto tava tendo pessoas prestando suas condolências pra falecida Brenda. Sim, por que não fazer isso no meio de uma lanchonete? Eu faria, inclusive. A Daphne revelando informação confidencial, que eu não sou especialista, mas isso daí não dá BO, não? Mas é claro, se a série não liga, quem sou eu para ligar? Pulando muita coisa que de certa forma é irrelevante para esse episódio, a Velma acaba contando o incidente que teve com a mãe para o Fred, né? E consequentemente o motivo do porquê ela tá tendo essas alucinações quando envolve o, abre aspas, resolver mistério. E tem o Fred sendo dramático porque não consegue parar de chorar por causa da morta, né? Da defunta. E finalmente, esse tal de Norville aparece. Era pra ser o Salsicha, mas mudaram o nome dele e infundiram outra etnia no personagem, o que provavelmente pra mim foi a melhor decisão que eles já tomaram até agora. O Norville odeia drogas. A principal suspeita pela morte do personagem, que vemos no começo do episódio, é da empregada ficante do pai da Velma. O Norville meio que pediu pra Brenda, que é a personagem que morreu, né, investigar a lanchonete do Spooner, que é a lanchonete onde a empregada ficante do pai da Velma trabalha. E o seu sucesso inexplicável. O que eles teorizam é que mataram ela pra não deixar as fotos vazarem. Nisso entra aquela câmera que o pai da Velma tinha. Nessa hora eu falei, ok, a série não é tão horrorosa nesse nível. Tem muitos pontos que me incomodaram, mas nada tão horrendo, horrível, de horroroso pra me fazer querer parar de assistir no meio
do episódio, a empregada meio que era inocente no final das contas, e a Velma começa a ter alucinações de novo. O pai dela meio que diz pra ela que a mãe dela não desapareceu e sim largou eles. Teve algumas coisas inúteis, tipo o fato da Daphne oferecer o Fred pra Velma porque eles não se pegam. E teve uma única cena que eu realmente ri, foi quando a Daphne meio que encurrala a Velma no banheiro, mas alguém tava dando descarga sempre que a Daphne falava. Eu sei, meu humor é meio peculiar demais. Ora. E no final do episódio meio que termina num cliffhanger fudido de ter outro corpo morto no lixo da Velma. Se eu fosse resumir esse primeiro episódio da Velma, eu não achei tão, mas tão horroroso como é comumente comentado pelo público. E é claro, minha opinião se baseia unicamente nesse primeiro episódio, porque foi o episódio que eu vi. Eu acho uma merda quando eles pegam personagens que já tem todo um backstory pronto e mudam aquilo completamente pra agradar um público-alvo.